pessoal, boa tarde. Hoje estou só eu aqui para mais um episódio do Café com Bambu, porque esse é um tema que eu gosto muito e eu trabalhei sempre com isso desde o início da minha formação. Eu fiz um mestrado nessa área. Então hoje eu vou trazer para vocês o tema da sustentabilidade. Quando a gente fala nesse conceito, a gente pode atrelar ele com diversos lados, né? A sustentabilidade ele pode ser um conceito ligado com o ambiental, que é o que a gente mais escuta, mas também com o social e o econômico, tá? Existe até um tripé da sustentabilidade que as pessoas falam muito e estudam muito, que chama, que ele tem esses 3 itens, né? O econômico, o social e o ambiental. Quando a gente está tratando de construções residenciais, onde a gente poderia ligar o fator econômico, né, de uma construção sendo sustentável? É uma construção que está gerando emprego, que está trazendo a economia com uma rotatividade, porque a gente está usando um terreno vazio, fazendo a construção de uma casa, que depois vai valer um dinheiro. Então tem esse lado da economia muito vigente. A parte social, ela é muito relacionada também com os empregos que são gerados na construção, então com as pessoas que estão envolvidas naquela obra. Nunca é uma obra, a obra nunca vai ser feita sozinha, né? Sempre vão ter várias pessoas ali trabalhando juntos. E uma construção sustentável, por exemplo, quando a gente vê algum prédio, né, que tem uma certificação ambiental, por exemplo, ele vai ter que, durante a obra, trabalhar essa questão social com muito destaque. Então, a gente tem, por exemplo, vários trabalhos voluntários sendo feitos ali por aquela empresa. Na questão social, a gente vai ter os colaboradores da obra sendo muito bem tratados quanto profissionais, tendo treinamentos periódicos e evoluindo dentro do seu mundinho ali, do seu desempenho dentro da obra. E o conceito mais absorvido, eu acho, difundido entre as pessoas é a sustentabilidade no meio ambiental. Que o que seria isso? Fatores de uma construção que a gente consegue fazer bem para o meio ambiente, ou às vezes a gente não está nem fazendo bem, mas a gente está deixando de fazer mal. Então, por exemplo, quando a gente coloca num prédio um bicicletário, a gente está estimulando com que as pessoas que vão até aquele prédio, por exemplo, um prédio corporativo, que elas priorizem ir de bicicleta, porque elas têm onde deixar a bicicleta. E aí, esse já é um item que entraria numa certificação ambiental. Numa casa, é claro que você pode ter a sua bicicleta, mas isso não vai te gerar pontos, né, de uma certificação ambiental. Numa casa, normalmente, as pessoas estão mais preocupadas realmente com o meio ambiente e com uma economia financeira, né? Que já é aquele pontinho, o primeiro que eu falei para vocês, do econômico. Quando a sustentabilidade ela gera uma economia, por exemplo, uma placa de energia solar, que ela vai gerar uma economia a longo prazo de energia, luz, etc., a gente está fazendo bem para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo bem para o nosso bolso, né? Então, alguns itens que a gente pode usar em uma construção residencial. A placa de energia solar entra como um dos principais, e essa placa de energia solar ela vai ser dimensionada de acordo com o consumo da sua casa. Então é feito todo um cálculo em relação ao consumo. Algumas pessoas preferem fazer isso depois, enquanto a casa já está pronta, e aí você consegue saber na risca qual que vai ser o uso da casa, o consumo da casa. Por exemplo, se é uma casa de veraneio, é difícil a gente saber, na média, quantos finais de semana por mês que os clientes vão estar na residência, né? Diferente de uma casa para moradia. Então, tem pessoas que preferem fazer esse cálculo depois e não tem problema nenhum. Já deixa a infraestrutura passada de toda a placa solar e no futuro, depois de alguns meses de uso da casa, dá para saber certinho. Ou senão a gente faz um cálculo aqui no escritório com base em todos os equipamentos que a gente vai ter. Então, a quantidade de equipamentos ligados na energia, desde a parte de luminária, tomadas, etc., até
forno, fogão, geladeira, ar-condicionado, aquecedor elétrico. Então, a gente faz todo esse cálculo de um consumo médio ali da residência, tá? Outro item que a gente pode usar é a parte de reaproveitamento de água. Esse reaproveitamento de água, ele entra normalmente com uma cisterna, e essa água que cai da chuva, né, da água pluvial, ela é captada toda no telhado. Essa água do telhado, ela vai ser toda centralizada em um lugar só, através dos encanamentos que a gente vai projetar para isso, e ela vai levar até uma caixa d'água que vai estar enterrada, que a gente chama de cisterna, e essa caixa d'água enterrada, ela vai fazer a distribuição para alguma irrigação ou para reaproveitamento de vaso sanitário, mas tudo isso não pode ser feito assim na nossa cabeça, na nossa vontade. Isso tem que seguir várias normas que a gente traz para os projetos, tá? Outro item que a gente pode usar é a parte de materiais de reflorestamento. Então, hoje em dia, muitas lojas utilizam portas com madeiras de reflorestamento, a parte de pisos também, desde aquele piso de demolição, que é mais rústico, até alguns pisos que são, por exemplo, o piso vinílico, que ele é sustentável porque ele está usando material reciclado, tá? Outra coisa que a maioria das pessoas já usa é a iluminação com LED que tenha esse aspecto sustentável, né? Que ele gasta muito menos energia do que uma luminária normal, tá? Existem alguns outros itens que a gente gosta de trazer nos projetos também, que estão relacionados com paisagismo, e isso é para quem gosta de planta. Eu adoro planta. Eu acho que a gente tem a natureza como o nosso melhor aliado quando a gente faz um projeto no interior ou na praia. E quem vai para o campo, quem vai para a praia, tem que gostar de ficar perto da natureza, né? Senão fica na cidade. Essas vegetações, elas às vezes podem causar um preconceito em algumas pessoas, por exemplo, que tem, não, eu tenho muito medo de bichinho, eu tenho muito medo de ter muita manutenção e um gasto absurdo com isso. E realmente, se a escolha do paisagismo ela não for adequada, é exatamente isso que vai causar. A gente vai ter manutenção, vai ter bicho, vai ter vegetação morrendo, trocando e causando aí um desgaste emocional que não é tão gostoso para quem quer ir no final de semana aproveitar uma casa, né? Mas dá pra gente ter um paisagismo legal sem precisar disso tudo. Por exemplo, com a irrigação automatizada que a gente pode fazer através de uma cisterna, tá bom? Se vocês tiverem mais algum item de sustentabilidade que vocês achem legal eu comentar, comentem aqui que eu trago mais detalhes para vocês. Até o próximo Café com Bambu. Espero que no próximo Andrezinho esteja também. Hoje ele tá numa obra e não conseguiu chegar a tempo. Mas próximo ele estará aqui comigo. Até a próxima, pessoal.